Hoje eu vou falar sobre o artigo As Origens e a Gênese do Plano Collor, do professor de Economia da PUC, Carlos Eduardo de Carvalho. Esse artigo ele é de 2006. Eu fiz slides bem curtos, e a minha ideia realmente não é ler os slides, mas sim tentar trabalhar cada um deles. Bom, para começar, eu creio que é fundamental a gente entender qual é o real objetivo do autor, qual que é o real objetivo do professor Carlos. Ele pretende, com esse trabalho, não apenas narrar, não apenas explicitar o que foi o plano Collor, mas sim investigar as duas frentes, que ele coloca a origem e a gênese, que dá nome ao título do artigo. Referente à origem, ele tenta mergulhar no debate econômico da década anterior, ou seja, a década de 80. O plano Collor ele é vigente da década de 90, ali realmente bem no início de 90. Só por uma curiosidade, mais tarde eu vou falar sobre isso. Não existe um real documento que fale sobre o plano Collor, um real documento que explicite que ele foi realmente criado a partir desse documento. Existem algumas suposições com alguns documentos que eu vou falar mais para frente. Bom, é realmente sobre o fracasso de alguns planos de vidas anteriormente na década de 80. Eu posso aqui citar o Plano Cruzado, o Plano Bresser e também o Plano Verão. Ele havia um sentimento que esses planos eles eram remédios convencionais. Remédio convencional, ou seja, os teóricos econômicos da época, a equipe econômica, eles perceberam que a década de 90, que é a hiperinflação que a gente viveu nessa década, e esses remédios eles não serviriam para poder estancar a economia, a sangria econômica que a gente vivia naquela época, que seria a hiperinflação. Então, se esse remédio, esse plano teria que ser algo novo que pudesse realmente estancar é, a sangria econômica que a gente vivia. Falando mais sobre a Gênese, o autor ele rastreia o momento exato em que a equipe da ministra de Economia, que seria a Zélia de Mello, ela decidiu pelo bloqueio dos ativos financeiros. Aqui o ponto central não é tentar provar que foi um surto ou algum improviso de última hora, mas sim uma resposta a alguns impasses teóricos da época. Bom, agora falando um pouco sobre o mito do improviso, né? Como eu falei no slide anterior, este talvez seja um dos pontos mais polêmicos do artigo. Na memória popular, o plano Bresser, o plano Collor, ele é visto como uma loucura da ministra Zélia Cardoso de Mello, mas o autor, o professor Carlos, ele contesta isso. Ele mostra que esse bloqueio dos ativos financeiros estava sendo seriamente discutido pela equipe econômica da época. O autor, inclusive, ele cita que os economistas do Plano Real admitiram que anos depois, se o Brasil não tivesse essas reservas internacionais ali do plano real de 94, o real também poderia ter sido exigido um bloqueio de liquidez até maior que a gente viveu no plano Collor. Ou seja, esse bloqueio ele era visto por muitos especialistas como talvez a única forma de poder parar uma hiperinflação que o Brasil vivia naquele momento. Se você não tinha dólares para fazer a venda e a compra dos ativos, você não teria caixa suficiente para poder proteger a nossa moeda. Bom, é, vou falar um pouco agora sobre as três ondas de bloqueio. O artigo ele faz um resgate teórico para a gente tentar mostrar que o Brasil ele realmente não inventou a roda, né? Ele tentou se basear em alguns fatos econômicos que aconteceram anteriormente ali no século XX. E o autor ele coloca três impasses, três ondas de bloqueio de liquidez que ocorreram no século XX. Seria a Primeira Guerra Mundial, para tentar organizar os novos países, a Segunda Guerra Mundial, para tentar lidar com o excesso de dinheiro impresso, justamente pelos fins militares, e também a terceira onda, onde o Brasil se insere
que é da América Latina dos anos 80, que seria o plano Bonex da Argentina. Por exemplo, ele aconteceu alguns anos antes do plano Collor. Isso mostra que o contexto latino-americano de crise da dívida externa e também da hiperinflação, ela meio que empurra, né, os governos para soluções mais drásticas, que seria, ele diz, como um sequestro de ativos. Bom, falando um pouco mais sobre o debate econômico, aqui a gente realmente entra no coração do artigo. O professor ele tenta explicar que o bloqueio tentava resolver três problemas, que seria a monetização acelerada, a moeda indexada e também a dívida pública brasileira. Falando sobre a monetização acelerada, seria o medo de que a inflação ela parasse. Aí todo mundo iria correr ali para gastar o dinheiro guardado, porque justamente com esse medo da inflação, desse medo da perda do poder de compra brasileiro. Falando mais sobre a moeda indexada, seria o fato de que todo o dinheiro do Brasil estava rendendo juros diários por meio do overnight. O overnight seria operações financeiras interbancárias de curtíssimo prazo que ele remunera empréstimo por meio de juros. Também a dívida pública brasileira, que estava num momento deplorável e realmente precisava de um ajuste fiscal que parecia impossível sem ser por meio do corte de juros. O autor ele argumenta que Collor só acreditava que só travando o dinheiro seria possível controlar esses três problemas de uma só vez. Bom, nesse gráfico aqui que eu montei, ele tenta explicar o fenômeno da monetização. A gente poderia imaginar que a inflação é de 80% ao mês. Ninguém quer realmente ter o dinheiro em mão. Ou você tenta gastar esse dinheiro imediatamente, ou você tenta investir. Quando o governo ele diz para a gente que a inflação agora é zero, a confiança das pessoas ela voltam e as pessoas querem realmente ter dinheiro em mão, dinheiro vivo, né, dinheiro físico, para poder comprar os bens, para poder comprar seja o que a pessoa quiser. O problema é que o debate da época é que esse fluxo de dinheiro saindo das contas das pessoas e ele acabava indo para a loja, ele não seria tão violento, que ele causaria uma nova explosão de preços dos preços de excesso por demanda. O bloqueio ele serviria como uma represa para meio que poder segurar esse fluxo também e liberando aos poucos esses ativos. Bom, um termo-chave do artigo seria a moeda indexada, que na década de 80 o Brasil ele tinha duas moedas, ele tinha um cruzado, que estava perdendo valor, estava perdendo poder de compra, e o dinheiro financeiro, que seria as aplicações que rendiam juros, por exemplo, o overnight. O problema seria que essas aplicações tinham liquidez plena, eles eram muito líquidos, né? Você podia sacar o seu overnight e comprar, por exemplo, um carro no mesmo dia. E o professor ele destaca que se isso ele destacava que isso tornava a política monetária um pouco mais inoperante, justamente porque o Banco Central ele subia os juros para tentar frear a inflação, que acabava criando mais moeda e acabava indexando ainda mais a moeda, porque o dinheiro das contas ele aumentava, porque você vai colocando dinheiro no meio e os juros vai rendendo, vai cada vez aumentando mais o dinheiro. E esse, na verdade, era um círculo vicioso que o plano Collor tentou quebrar. Aqui muitos dizem que o Brasil ele poderia ter quebrado, é realmente difícil de uma economia quebrar, mas o professor Carvalho ele traz um ponto bastante interessante, que é a dívida pública interna brasileira
era cerca de 21% do PIB. Você pega a dívida e divide pelo PIB, que dava 21%. E ele não era um valor totalmente astronômico, ainda mais se pensando, por exemplo, como os Estados Unidos, que é uma economia realmente muito, muito endividada. O problema mesmo aí seria o prazo, né? O governo brasileiro não conseguiu emprestar dinheiro por um mês, ele tinha que se financiar dia após dia. Em um momento, o mercado ele ficava com certo receio, se não rolasse essa dívida por meio do overnight, o Estado ele poderia quebrar. O bloqueio seria uma forma de você transformar essa dívida de curto prazo em uma dívida maior, que daria um fôlego maior para o Tesouro Nacional, que não precisaria ficar remunerando tanto por meio de juros. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre a gênese também do deputado Ulisses e também do Plano Collor. Este aqui seria basicamente um bastidor do artigo. O Carvalho ele revela que a trajetória ela foi um pouco curiosa por meio do bloqueio, porque ela nasceu de grupos de estudos ligados ao Ulisses Guimarães, do PMDB. Quando essa campanha do Ulisses ela acabou esfriando, acabou murchando a proposta, ela migrou para a assessoria do deputado do Lula, né, através do Antônio Candir. Aí no segundo turno, o Collor ele começou a atacar o Lula, acusando de planejar o confisco das cadernetas de poupança, mas que, ironicamente, isso foi que justamente deu vitória à equipe do Collor e convenceu de que o bloqueio poderia ser a única saída, e também ele recrutou o Candir. Isso seria a prova do autor que o bloqueio talvez seria a única ideia de que estava no ar e provavelmente seria aplicada independentemente de quem vencesse, as eleições, seja o Lula ou o Collor. Bom, aqui eu vou falar um pouco mais sobre o plano Belusa e Almeida. Aqui o artigo ele dá um destaque mais especial a um documento acadêmico de Luiz Gonzaga Beluso e do Júlio Gomes de Almeida, que seriam dois estudiosos da economia. O professor Carvalho ele tenta justificar uma nota oficial do Plano Collor, que, como eu disse anteriormente, ela não existe, mas esse estudo tanto do Gonzaga também como do Beluso, do Almeida, perdão, eles eram muito parecidos com o Plano Collor. Então, meio que o Plano Collor ele se baseou no estudo do Almeida e do Beluso. Não oficialmente, mas muito mais subliminar. Bom, a ideia central aqui seria uma restauração da unidade da moeda, era preciso você acabar com essa separação entre moeda que remunera, que paga o salário, e a moeda que como um bem de valor, a moeda que protege a riqueza, né? O objetivo era devolver ao Estado o controle da moeda nacional, que havia sido privatizada pelo mercado financeiro através da indexação. Bom, aqui eu vou tentar fazer uma execução um pouco mais prática. No dia 16 de março de 1990, o governo ele trocou o plano cruzado pelo cruzeiro e reteve tudo o que excedia acima de 50 mil cruzados novos nas contas correntes e também nas cadernetas de poupança por 18 meses. O Carvalho ele justifica que juridicamente o governo tentou não chamar isso de confisco, mas de um reordenamento de direitos. Eles prometiam devolver os dinheiro com juros
e correção após esse prazo de 18 meses, mas que na prática a intervenção foi mais drástica, foi a intervenção mais drástica na economia brasileira. Ela paralisou a economia, causou um choque de deflação imediato, justamente com um custo social muito alto e um custo também político muito alto. Bom, agora falando, tentando fechar aqui um pouco mais o trabalho, a conclusão de Carlos Eduardo de Carvalho, ela tenta ser clara para a gente que o plano Collor ele não nasceu do nada, ele não nasceu do vazio, mas sim pelo puro autoritarismo ali do nosso governo da década de 80. Ele foi o fim da linha de um debate econômico um pouco mais exausto ali, que a gente viveu na década de 80. As raízes estavam no fracasso de choques anteriores, como eu disse, do Plano Cruzado, do Plano Bresser e também do Plano Verão, e na crença de que apenas uma medida radical ela poderia recuperar a soberania e a economia brasileira.